E aí pessoal, bom dia! Vamos daqui voltar para os nossos estudos de Sociologia, né? Desejo a vocês uma boa semana, uma ótima semana, cheia de luz, cheia de esperança, né? Para que a gente se mantenha firme e em breve esteja juntinho novamente, certo? Vamos começar com esse período clássico da Sociologia, onde um desses principais sociólogos é o Emile Durkheim. A gente vai começar a estudar um pouquinho dele hoje. Ele que está aí nesse tripé da filosofia clássica, o trio Parada Dura, né? São os três caras que mais influenciaram o pensamento sociológico, não que a sociologia se resume a eles, mas que nesse início da filosofia vão ser os caras que vão conseguir sistematizar, elaborar a sociologia, o método sociológico. São os caras que vão fazer grandes análises da sociedade e que têm uma grande importância, sobretudo, porque viveram nesse período aí, essa transição do século XIX para o século XX, que foi marcado por grandes acontecimentos e que eles vão citar ali, ó, nesse miolo, nesse bojo desses acontecimentos, dessas transformações sociais, dessa nova configuração social, analisando, pensando, refletindo, identificando os problemas, identificando métodos para a sociologia e fazendo algumas proposições. Então esse cara que está com a setinha apontada aí, ó, é o Emile Durkheim. Ele é um francês, viveu aí nesse período entre 1858 a 1919. Ele começou seus estudos na França, mas aí posteriormente ele se caminhou para a Alemanha e aí desenvolveu vários de seus estudos lá. Inclusive foi professor universitário e ele foi o primeiro professor universitário a desenvolver na universidade a sociologia. Foi o primeiro professor de sociologia numa universidade. Inclusive ele tinha um pouco, né, aquele ego lá em cima, dizer, não, o cara sou eu, o cara da sociologia, o cara que começou isso aqui, né, de fato, nas universidades, nas pesquisas, a desenvolver um método, ele vai se auto-intitular como esse cara, né, como sociólogo. Então ele foi o primeiro a estabelecer esse pensamento dentro das universidades, né, de um desenvolvimento de uma teoria sociológica. Ele vivenciou todas essas transições aí do século XIX para o XX, como a gente viu. É um cara que ele vai ser influenciado pelas teses positivistas, que a gente já estudou com Augusto Comte. Então, Augusto Comte ele começa esse positivismo, influencia bastante de gente, inclusive o Durkheim. Além de ser um positivista, Durkheim ele vai ser considerado também um funcionalista, e a gente vai entender o porquê, o que é esse funcionalismo. Só adiantando um pouquinho o jogo, essa noção de funcionalismo é o funcionalismo das instituições sociais. Como é que elas funcionam? Qual a sua função? Qual a sua funcionalidade? Então, está mais atrelado a essa questão, né? Por que ele é considerado aí um positivista? Ele tinha essa questão desse apreço pelas ciências e de tornar as ciências humanas ciências objetivas, ciências não apenas subjetivas, que vai levar em consideração a interioridade humana, os valores morais, sentimentos. Ele quer uma ciência onde a investigação ela dê resultados e resultados objetivos, universais, assim como as ciências naturais. Então ele tinha a sociologia como essa ciência objetiva. E para que ela acontecesse, de fato, é preciso a gente tirar esses elementos subjetivos e estabelecer um método que pudesse me levar a esse conhecimento. Bem, ele vai estabelecer, sim, o seu método através desse conceito que vai ser fundamental. Para Durkheim, a sociologia ela tem como objetivo de estudo os fatos sociais. E esse se tornou um dos conceitos fundamentais em sua obra. Então, o fato social ele vai ser o objeto de estudo
Mas, ao mesmo tempo, determinar o que é um fato social é uma maneira de determinar não só o meu objeto de estudo, mas como eu vou encontrá-los, como eu vou identificá-los, como eu vou investigá-los, certo? Então, é ao mesmo tempo um objeto e é ao mesmo tempo, de certa forma, um método. Saber o que é um fato social me possibilita uma investigação melhor da sociedade que está constituída por esses fatos sociais, certo? E os fatos sociais, ele tem três características básicas. Quais são essas três características? Vocês estão vindo aí, estão acompanhando na telinha. São: o fato social ele é exterior, os fatos sociais eles são exteriores, eles são coercitivos e eles são gerais. Então, só retomando essa ideia, Emile Durkheim, um dos principais sociólogos que já existiu, está ali nesse tripé da filosofia clássica composta por ele, Weber e Karl Marx. Ele vai ser um positivista, funcionalista e vai dizer que a sociologia ela precisa dar resultados objetivos. É uma ciência objetiva. Para isso, ele vai determinar o fato social como sendo o seu objeto de estudo, mas também um meio para se chegar a resultados objetivos. Fatos sociais ele tem três características básicas: exteriores, coercitivos e gerais. Vamos tentar entender um pouquinho o que é cada uma dessas coisas, certo, gente? Então, vamos acompanhar direitinho aí. Desde o começo, quando a gente viu o que era a sociologia, a gente percebe que há uma relação fundamental, há uma investigação fundamental na relação entre sociedade e indivíduo. O que é a sociedade? O que é o indivíduo? Qual a influência de um no outro? Há indivíduo sem sociedade? Há sociedade sem indivíduo? O que é que prevalece nessa relação? E o que é que isso tem a ver com fato social? Vamos tentar entender aqui, certo? Veja. Quando nós nascemos, eu, você, indivíduos, nós já nascemos numa sociedade pré-estabelecidas, onde já está dado ali a sua organização, a sua forma de funcionamento, a sua configuração. A gente já nasce numa sociedade onde já está posta o seu modo de ser, a sua maneira de ser, a sua maneira de agir. Há uma consciência coletiva e conceitos já estabelecidos, como de família, educação, direitos, idiomas. Já existem instituições ali validadas, certo? Quando a gente nasce, a gente não vai criar isso. A gente vai seguir as regras dessas instituições. Essas instituições são fatos sociais. A família é um fato social. A educação é um fato social, ou seja, é um fato da sociedade. É algo que já está dado, é algo que já funciona. Eu já nasço dentro de um idioma. Eu já nasço onde o direito, as leis estão pré-estabelecidas. A educação, a forma de educação, ela já está pré-estabelecida. A família, a ideia de família, eu nascendo numa família, ou nascendo, sei lá, e abandonado, aquilo já está pré-estabelecido. Então, isso é um fato social, certo? O que é um fato social, gente? Uma família é um fato social, a educação é um fato social, o direito, ele é um fato social. Já é algo que já está estabelecido numa consciência coletiva. Nesse sentido, a sociedade ela é superior ao indivíduo, porque o indivíduo ele já nasce nessa sociedade. E ao nascer nessa sociedade, ele já está ali com tudo estabelecido. Ou seja, as regras do jogo já está dada, certo? Eu vou aprender a reproduzir essas regras, tá ok? Eu vou aprender a como me inserir nessa sociedade
e agir conforme a moral, conforme uma ética já estabelecida. Essa consciência coletiva, ela já estabeleceu um modo de vida, ela já estabeleceu uma ética. E a educação, inclusive, ela parte do sentido de ensinar o indivíduo a viver em conformidade com essa ética da sociedade.